6 horas e 19 minutos, bem-vindo você que está chegando e agora é hora do nosso Bom Dia Responde. Você em casa sabe que o Bom Dia Goiás é uma parceria nossa aqui, vocês aí, e uma dessas parcerias está no nosso Bom Dia Responde. Então, tem alguma dúvida, quer saber sobre algum assunto que seja na área do direito, quais são os meus direitos em qualquer área, trânsito, saúde, enfim, manda pra gente sua sugestão e hoje é a sugestão de um dos nossos telespectadores, o Antônio Fernando de Oliveira. O que ele pede aí, Thaís? Gostaria muito que discutissem sobre seguro de automóvel e as associações de proteção veicular, assunto que muita gente tem muitas dúvidas e é sobre isso que a gente vai conversar agora para tentar responder, saber qual é a diferença entre um e outro e quem nos ajuda com esse assunto de seguros é o advogado que é especialista em seguros e secretário-geral da OAB, Dr. Jacó Carlos Silva Coelho. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Queria que o senhor já começasse explicando para a gente o que é o seguro e o que é a proteção veicular. Bom dia. Ok. Bom dia, Thaís. A dúvida do doutor Fernando. Bom dia, doutor. Jacó. Bom, a proteção veicular, ela não é seguro. Isso é importante que de começo a gente já faça essa definição. O seguro, ele é um contrato e quem pode operar no seguro são as seguradoras. A proteção veicular, elas hoje são operadas por cooperativas, mas elas não têm a regulamentação do governo federal. Tá, aí o Marcelo Pires, lá de Rio Verde, quer saber o seguinte, sendo uma cooperativa, ela é garantida, tem alguma segurança? Essa é a grande questão. Quando o consumidor contrata um produto de uma associação, essa proteção veicular, ele pensa que está contratando um seguro, mas não está contratando. E como essas associações que comercializam essas proteções veiculares não são regulamentadas pelo governo federal, o consumidor não tem a proteção. Mas a gente sabe que é uma maneira também do consumidor ter condição até de pagar, porque a gente sabe que o seguro é muito mais caro e a proteção veicular, queria que o senhor explicasse para a gente, é uma associação de pessoas que se autofinanciam, né? Como é que isso funciona? Bom, essa é a grande questão que o consumidor, quando ele vai procurar a proteção veicular, ele pensa que está adquirindo um seguro e que quando ocorrer um acidente, ele vai receber a indenização como ele receberia de uma seguradora normal. O problema é que ele é autossegurador, ou seja, todos os sinistros que ocorrerem num determinado período, geralmente o período de um mês, eles são rateados entre aquelas pessoas que participam daquela cooperativa. Lembrando para quem está assistindo a gente, quando ele fala em sinistro, sinistro é o roubo, um acidente, qualquer avaria, qualquer problema que teve com relação ao carro, né, doutor Jacó? Agora, essas associações cooperativas, elas não são ilegais, não tem nada errado no trabalho delas, tem só que informar o que elas fazem. Bom, é importante esclarecer o seguinte. Por ser cooperativa, é uma pessoa jurídica. O que nós estamos dizendo é que elas não têm autorização do governo federal para comercializar seguro. Então, quando elas vendem essa proteção veicular, o consumidor, achando que está contratando seguro e que simplesmente vai receber a sua indenização, na verdade, ele participa também do pagamento da indenização. Imaginemos que nós tenhamos um número maior de sinistros ou, como bem lembrado antes, acidentes que gerem, ou o furto do seu veículo, que gerem indenizações para muitas pessoas, pode faltar dinheiro para o pagamento de todas as indenizações naquele caso. No seguro não é assim. A seguradora, quando ela recebe uma apólice de seguro de qualquer consumidor, o governo federal obriga que essas seguradoras reservem uma parte do que elas recebem para garantir que, em caso de ocorrência de um sinistro, a pessoa receba a sua indenização. Uma é garantida pelo governo federal, a outra é por meio de contrato entre os pares ali que acordam fazer aquele contrato, enfim, de ter a proteção veicular. Doutor, tem várias perguntas chegando aqui sobre proteção, sobre seguro. Sobre corretora, sobre seguradora, qualquer... Como garantir, né? Quer que eu pague um seguro absurdo, de repente, vai que de repente a seguradora não cobra aquilo tudo. Tem dúvidas desse jeito? Podemos responder daqui a pouquinho? Claro, estamos à disposição. Daqui a pouquinho, então, tem sua dúvida com relação ao seguro, com relação à franquia do seu automóvel, com relação ao tempo de serviço, né, que a seguradora está fazendo aí com você? O doutor Jacó está aqui para te responder, daqui a pouquinho ele volta.
6h39, Bom Dia Responde de hoje, tirando dúvidas sobre seguros de automóveis, sobre seguradoras, associações de proteção veicular. Estamos recebendo um advogado especialista em seguros, o Dr. Jacó Coelho, que também é secretário-geral da OAB. Muitas dúvidas aqui, a gente precisa deixar claro com relação à diferença de seguradora. Associações de proteção veicular, elas existem também, né? Então vamos acompanhar todas essas perguntas que vão tirar essas dúvidas, né? E a gente tem aqui, por exemplo, o Aldo quer saber o seguinte: como que a gente vai saber que uma seguradora é idônea, ou seja, na hora que eu precisar receber por algum problema, ela vai me pagar? Bom, você pode utilizar, por exemplo, os cadastros do PROCON, né? Pelo PROCON você vai saber quantas reclamações a seguradora tem e você pode utilizar esse critério, um bom critério. A Jaqueline de Aparecida, ela quer dizer, ela fica perguntando, né, que na seguradora consta o nome do esposo e o dela. Se acontecer alguma coisa com outra pessoa que não sejam os dois, o seguro cobre? Cobre. A regra geral é que todas as pessoas indicadas pelo proprietário, pelo segurado, podem dirigir o veículo. O que não pode acontecer é, às vezes, a pessoa dizer: olha, o meu veículo é dirigido apenas pela minha esposa. E aí depois se constata, posteriormente, que não, que aquilo ali era só para obter o desconto. Mas acho que ela quer saber, eventualmente, se o nome não tiver na pólice. Um vizinho, um colega que pegue o carro e bata o carro, o seguro cobre ou só ela e o esposo? Acho que é essa a dúvida dela. Não, o seguro cobre. Imagina uma situação que você, no dia a dia, precisa ceder o seu veículo para levar alguém ao hospital, levar uma pessoa que você precisa para fazer uma compra. Isso é algo natural. O que se procura coibir é que se pratique uma fraude. Olha, eu dou a informação para obter um desconto e depois essa informação não é verdadeira. Então, tanto o esposo, quanto a esposa, quanto alguma outra pessoa, sim, é permitido que dirija o veículo. O Dr. Jacó fala isso porque existem seguros de acordo com o perfil do segurado. A pessoa mais velha, a mulher, que é muito mais cautelosa, o seguro para ela é mais barato. Uma pessoa mais nova, com menos tempo de carteira, paga um pouquinho mais o seguro por essas e outras questões. O William Faustino quer saber o seguinte: como é que funciona o seguro para terceiros em caso de acidentes? Ok. Quando você vai contratar o seguro, você pode contratar o seguro para cobrir o seu veículo, para cobrir terceiros ou, às vezes, os passageiros do seu veículo. É o chamado seguro de casco, o seguro de responsabilidade civil e o seguro de acidentes pessoais de passageiro. O seguro de responsabilidade civil, ele visa cobrir terceiros com danos materiais que você eventualmente causar, danos corporais ou, às vezes, danos morais. Tá certo. O Tiago de Aparecida de Goiânia, ele quer saber sobre a proteção veicular. Já que o senhor estava explicando para a gente que é diferente, ele quer saber se o reparo da proteção veicular é de peças usadas ou paralelas ou de peças novas. Como é que isso funciona? Olha, do ponto de vista do contrato de seguro, essa discussão já está superada há muitos anos. Não se pode utilizar peças recondicionadas em veículos segurados. Seja seguro ou seja proteção veicular? Seja seguro ou proteção veicular. Se isso acontecer, o consumidor deve buscar os seus direitos. Mas a proteção veicular, quem que determinou isso? Você falou que são contratos específicos de associações? Essa é a grande preocupação. Como as associações não estão submetidas à fiscalização da SUSEP e elas também, por formar um grupo teoricamente fechado de cooperados, o que eu tenho? O PROCON também não pode defender os associados. Essa é a preocupação. A defesa é só o que está ali no contrato, é ler muito bem o contrato e cobrar daquilo que realmente assinou, né, doutor? Tem várias perguntas chegando aqui, a gente pode continuar esse assunto daqui a pouquinho? Pois não, muito obrigado. O pessoal lê contrato com atenção, né? Com Isso atenção. é importante. Então, daqui a pouquinho, o doutor Jacó está de volta para tirar suas dúvidas. Faltam 4 minutinhos para as 7 da manhã. A gente continua o nosso bate-papo sobre seguros, principalmente os de automóveis, diferença entre proteção veicular e os seguros. E o doutor Jacó Coelho, que é especialista em seguros e secretário-geral também da OAB, está respondendo essas dúvidas. Doutor, vou continuar aqui com o Aguinaldo de Palmeiras. Ele quer saber se as seguradoras que oferecem o carro reserva em caso de acidente, mas quando você vai usar tem que pagar aí R$30 por dia. E eles falam que isso é o seguro reserva, né? Isso é legal? Olha, você tem que avaliar a cláusula, o contrato que você fez especificamente, eu não conheço, mas você tem algumas opções de coberturas para carro reserva.
10 dias, 15 dias, 30 dias, o tipo de veículo que você vai contratar, um veículo básico, um veículo com ar, direção e ar, tudo isso você precisa verificar na hora da contratação do seguro. Tem seguro que nem o carro reserva tem, né? Depende Sim, do contrato. Depende do contrato. A Jéssica de Caldas Novas, carro que foi comprado em leilão e sem nenhum tipo de sinistro, nem acidente, nem nada, pode fazer seguro dele? Comprado em leilão? Pode, a princípio sim. O que geralmente o mercado não aceita, porque isso é próprio de cada seguradora, se vai aceitar ou não aquela cobertura, é quando o veículo já foi objeto de perda total. Algumas seguradoras não aceitam. A gente falou agora sobre contrato, falou sobre proteção veicular e o Elvis diz que paga seguro, atrasou 6 dias e eles querem cobrar uma outra vistoria. Ele quer saber se está correto. Olha, o que a seguradora basicamente quer saber é se o veículo não está acidentado, porque ele pode ter perdido a garantia devido ao atraso. Então, tá legal. No caso está legal, é legítimo. É cooperativa, né? Ele paga, isso foi numa cooperativa que aconteceu isso. Na cooperativa também tem essa mesma... O raciocínio vai ser o mesmo. A cooperativa vai cobrir, nesse caso, ela está se propondo a cobrir o risco. Então, o que eles querem saber? Se não houve um sinistro e só por isso a pessoa está querendo voltar a pagar a sua parcela do prêmio. A Iricelma Arruda diz que o seguro já estava totalmente pago, né? Aí ela ficou viúva e cobraram uma taxa extra por conta disso de R$ 156. Ela está perguntando se é correto, que ela achou um absurdo. Parece que nós estamos voltando à discussão do perfil. O perfil do seguro era feito com base no seu esposo, que veio a falecer. Mudando-se o perfil, pode-se alterar o valor do prêmio. Parece-me que é essa a situação. E aí poderia? Aí poderia. A gente vinha falando da diferença entre as duas, né? Que a proteção veicular não tem a regulamentação como as seguradoras têm. O Wellington Dias quer saber se essas associações podem mesmo vender, fazer adesão aos veículos, né, dos clientes. E o José Maria de Anápolis está comentando aqui que precisou de indenização de uma proteção veicular e foi pago integralmente. Você vai ter as duas situações, pessoas que precisaram e receberam a indenização de alguma cooperativa e pessoas que precisaram e não receberam. A grande questão aí, Thaís, está ligado com o patrimônio que aquela associação ou que a seguradora tem em caso de não honrar o pagamento. Você tem as duas situações. Então, o que nós recomendamos é, quando for contratar o seu seguro, procure uma seguradora, porque essa tem patrimônio para pagar a sua indenização, caso a própria seguradora não honre, você pode buscar a justiça. Mas eu lembro também... A justiça comum. A justiça comum. Agora, eu lembro também que as associações, caso não honre os seus contratos também, você pode buscar a justiça comum para fazer valer o seu direito. Então, o Wellington pergunta se pode comercializar. Elas podem, né? Proteção veicular. Olha só, as associações não podem comercializar seguro. Seguro. Mas a proteção veicular... A proteção veicular, quando elas comercializam, aí o que nós alertamos é, devido à ausência de regulamentação e de um órgão do governo federal para fiscalizar, o consumidor fica vulnerável, porque ele fica na posição de cooperado e não de consumidor. Como cooperado, ele não tem, por exemplo, a proteção do PROCON para fazer valer os seus direitos. Mas não é ilegal vender a proteção veicular. Não é ilegal. Isso é importante. Agora, a Tiana de Goiânia tem uma dúvida que é de muita coisa, Tinana. É o seguinte, quando bate o veículo, a seguradora quer levar o carro para onde eles querem avaliar o carro, indica um lugar. Ela quer saber se ela pode escolher esse lugar, principalmente escolher uma autorizada para o veículo dela. Olha, a regra geral é que o segurado pode levar o seu veículo para a oficina onde ele entenda que deva levar, que é da sua confiança. Essa é a regra geral. Nenhuma seguradora, ninguém é obrigado a encaminhar ninguém para lugar nenhum, não. Não. O que acontece às vezes é que as seguradoras, algumas seguradoras, de acordo com o seu produto, elas oferecem vantagens ao segurado caso eles levem em oficinas credenciadas. Por exemplo, desconto no valor da franquia e algum benefício para o cliente, mas ele precisa negociar. O cliente fala, eu não quero, então vai naquele lugar lá. Exatamente. Eu, por exemplo, quando ocorre um acidente com o veículo meu, eu levo para a concessionária. É lá que eu confio, eu entendo que é lá que devo arrumar. É sempre bom tirar todas essas dúvidas, doutor. Daqui a pouquinho tem mais um monte aqui. Tá bem, à disposição. Até já.
A gente continua a nossa conversa sobre seguro veicular, né? São muitas dúvidas chegando. A gente está aqui com o doutor Jacó Coelho. Doutor, tem uma dúvida aqui, do José Ronaldo. Ele diz que roubaram o carro, colocaram fogo no carro dele, o IPVA dele estava em dia e obrigaram ele a pagar o IPVA de novo. Aí ele quer saber se ele tem direito a essa restituição. O Detran disse que só a seguradora, né, que é a seguradora que ele fez, pode resgatar, porque parece que foi ela que obrigou a pagar mais uma vez. A restituição, ele pergunta se o Detran é obrigado a restituir. E a seguradora, o Detran diz que a seguradora que deveria pagar, porque foi ela que pediu para cancelar. Bom, o que me parece nesse caso é que o Detran exigiu o pagamento e, nesse caso, ele deve ajuizar uma ação própria pedindo a repetição do indébito. Porque o que a seguradora vai fazer é o seguinte: olha, eu vou te pagar a indenização, você me entrega a documentação em dias. É isso que a seguradora tem que fazer. E ele não tem nem mais o carro, né? Nem a carcaça mesmo ele tem direito a resgatar. Parece-me que houve um equívoco, porque não se paga IPVA para um veículo que não está mais em circulação. Pois é, agora tem a dúvida do William aqui de Campo Norte, com relação àquelas questões dos perfis. A gente falou das pessoas, mas tem também lugar que as pessoas param o carro, onde elas trabalham, tudo isso conta. O William diz o seguinte: quando ele foi fazer o seguro, ele disse que ele não ia de carro para o trabalho, não, ele ia de ônibus. Agora, se eventualmente ele precisar ir de carro para o trabalho e acontecer algum acidente, a seguradora vai pagar? Vai pagar. Eventualmente, não é o problema da seguradora. O que não se pode constatar posteriormente é que houve burla na resposta do perfil para obter desconto. Gente, um seguro bem contratado, com a boa orientação do corretor de seguros, evita muitos problemas para o futuro. Então, essa é a recomendação. Faça uma boa contratação. Conversa, pergunta. No caso da Associação de Proteção Veicular, leia o contrato. Exato. Não estou entendendo, deixa eu encontrar um amigo, alguém que sabe entender melhor, porque é assim que tem que ser, né? Sim. Se a pessoa não tirar as suas dúvidas, ela acaba contratando algo que não vai utilizar corretamente no futuro e as consequências são óbvias. Acaba que, quando ocorre o acidente, a pessoa não tem a indenização do jeito que gostaria. O Paulo de Inhumas fala que teve uma batida envolvendo um outro carro, levou para a oficina autorizada pela seguradora, mas na hora de fazer o reparo, eles não quiseram reparar tudo que estava no veículo. Disseram que alguns problemas ali não teriam sido causados pelo acidente. Ele teve que pagar R$700. Isso está certo? Olha, a seguradora é obrigada a pagar todos os danos ocorridos em consequência do sinistro. Se isso não aconteceu, deve pedir a revisão na seguradora, porque o perito precisa autorizar o pagamento. Tá, o Fábio Aguiar quer saber se o seguro pode cobrar judicialmente de quem bateu no carro. Pode. A seguradora tem compromisso com o seu cliente, que é o segurado, que ao receber a indenização, transfere os direitos que ele tinha para a seguradora. E a seguradora, então, vai ajuizar a ação contra o causador do dano. Mesmo que o seguro já tenha pago da outra pessoa, a pessoa tinha seguro, quem bateu não tem, então a seguradora pode fazer isso. Pode fazer isso, é legal. O Alex foi assaltado, nunca acharam o carro dele, a seguradora não pagou até hoje, o carro era financiado. Qual a solução para ele? Possivelmente, a seguradora, porque ele era financiado, pediu que ele apresentasse o comprovante de quitação do financiamento. Porque se no futuro esse veículo vier a ser localizado, a seguradora vai recuperar o veículo para si. Então, apresente a quitação do financiamento e ele vai receber a indenização. Ainda falando nisso em financiamento, a Adilson disse que fez recentemente um financiamento num banco particular e praticamente automaticamente incluíram esse seguro, nem perguntaram direito para ele. Ele é obrigado a ficar com esse seguro? Não é obrigado. Quando o cliente procura um banco para fazer o financiamento, o que ele objetiva é contratar o financiamento para o seu veículo. O seguro não entra, isso é proibido por lei. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi um prazer. Um ótimo dia para você. Eu agradeço e continuamos à disposição. Muito obrigado.